Muito bem, rapaziada, sejam muito bem-vindos à edição de hoje do Swish TV Show, seu programa diário sobre a NBA no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, muito bom ter você aqui nessa quinta-feira, dia 19 de março. Vamos aqui falar sobre tudo que rolou na quarta-feira de basquete. Tivemos rodada, uma boa rodada, alguns joguinhos interessantes. Né, tivemos show de Luka Doncic, tivemos o Atlanta Hawks chegando à sua 11ª vitória seguida. Tá embalado, hein? Hawkão tá embalado, hein? Tivemos o Celtics vencendo o Warriors, tivemos o Thunder fazendo o seu dever de casa contra o catadão do Brooklyn Nets, né, o Brooklyn Tank Nets. Então vamos falar sobre os jogos de ontem. Vamos também falar sobre a triste notícia que saiu hoje sobre o Cade Cunningham, né? Foi diagnosticado com um problema pulmonar, deve ficar fora por um bom tempo, né? Vamos falar sobre isso. E dar uma geralzona em tudo que rolou na NBA. Antes, só vou pedir para você deixar o like, que é muito importante, se inscrever no canal se não for inscrito. E recado, tá? Recado importante. Dia 28 de março, vulgo, sábado que vem, eu estarei em São Paulo, hein? Alô, galera de São Paulo! Estarei aí no dia 28, eu vou estar no Jogo das Estrelas do NBB, né? Fui gentilmente convidado, né, a ir ao Jogo das Estrelas, estarei presente para acompanhar todos os eventos. Eu que tanto critico, né, o All-Star Game da NBA, estarei no Jogo das Estrelas do NBB. Irei prestigiar, irei viver o Jogo das Estrelas, porque a minha teoria sobre o All-Star Game sempre foi que é um evento para quem tá lá. É um evento para quem tá ali participando. Lá, você está lá, deve ser do caralho. E aí, eu estarei lá, estarei presente lá no Jogo das Estrelas, lá no Ibirapuera, né? No ginásio do Ibirapuera. Inclusive, uma palavra difícil pra falar, hein? Uma palavra complicada, hein? Ibirapuera? No trava-língua, isso aí é um perigo. Mas, enfim, estarei lá no Jogo das Estrelas. Então, você que estiver também no Jogo das Estrelas, vai falar comigo, vai lá, a gente troca uma ideia, vai ser muito bacana. Convido você aí também no Jogo das Estrelas a prestigiar o basquete nacional. As vendas ainda estão rolando, então vale a pena. E fica o recado, dia 28, galera de São Paulo, né, meu? Estarei aí, né, para viver o Jogo das Estrelas. Maravilhoso, né? Que momento maravilhoso. Enfim, vamos então começar, roda a vinheta. Antes deixa eu só lembrá-los, né, importante lembrá-los, né, da parceria do canal com a Centauro, né? Nunca é o bastante lembrar, né? Quanto mais lembrar, melhor. Porque muita gente, a galera pode esquecer. Sim, temos parceria com a Centauro, mamãe Centauro. Centauro, né? Um acervo esportivo absurdo. Você encontra absolutamente tudo na Centauro, né? De todos os esportes possíveis. Aqui é a aba de basquete. Você consegue ver aqui tênis, shorts, bonés, bola de basquete, tênis de assinatura, enfim. Você acha de tudo na Centauro. E utilizando o cupom SWISH10, SWISH10, você garante um desconto de 10% nas suas compras, cara. Olha aqui, ó. O dia 3, 5% de desconto, mano. Tênis novo da linha do Jamoran. Tênis lindo, inclusive. Então, mano, dá uma olhadinha aqui nos produtos. Usa o cupom SWISH10, que eu tenho certeza que você não irá se arrepender. Obrigado, Centauro, pela parceria. E vambora, né? Vamos agora começar essa bagaça. Roda a vinheta. E aí, na volta, começamos a falar sobre os jogos de ontem. Da minha, da sua, da nossa NBA. Tá bom? Vambora. Beleza, pessoal. Vamos lá, então. Deixa eu botar aqui na tela pra vocês. Vamos lá. Bom, começando, né, com a vitória protocolar do Boston Celtics contra o Golden State Warriors. Já era esperado, né, que o Celtics fosse vencer. Celtics completo, né, jogando contra um Warriors totalmente desfalcado, sem Butler, sem Curry.
Teve Porzingis, teve Draymond Green, teve Gui Santos, mas não foi o suficiente. O Warriors até teve um momentinho ou outro ali interessante. O segundo e o terceiro quarto do Golden State foi ok, mas o Celtics foi muito bem no começo do jogo e soube controlar muito bem a partida até o final. Merecidamente venceu por 120-99, né? O Celtics chegando à sua terceira vitória seguida, 46ª vitória na temporada. Jaylen Brown com mais um jogo de 30 pontos, foram 32 para o Jaylen Brown. Jason Tatum com mais um duplo-duplo, né? Se não me engano foi o segundo duplo-duplo dele desde a sua volta. 24 pontos e 10 rebotes para o Tatum. E Peyton Pritchard com 19 pontos e 7 assistências, também foi um grande destaque. Derrick White também fez um bom jogo, tá? Também fez um ótimo jogo. Pelo lado do Golden State, Gary Payton foi bem. Bom jogo do Gary Payton, 14 pontinhos, mas não foi suficiente. Golden State sofrendo sua 36ª derrota na temporada. E o Celtics, como eu já falei, 46 vitórias. Outro time que fez a obrigação ontem foi o Thunder, né? Enfrentando o Brooklyn Nets no back-to-back. O Thunder não tomou conhecimento, sapecou 121-92. No primeiro tempo o jogo já tinha acabado, né? Cara, o Thunder foi pro intervalo com 60 pontos marcados e 24 sofridos. Sim, 60-24 no primeiro tempo, cara. Coisa impressionante, um completo amasso de OKC. O Shai só jogou para cumprir os requisitos de jogos para ser votado pelos prêmios individuais, porque ontem, se o Shai tivesse uma margem maior de jogos para perder, ontem ele, cara, com certeza não jogaria, porque era um jogo que não tinha a mínima necessidade dele jogar. Ele jogou só porque tem que preencher os 65 jogos. E foi lá, fez os seus 20 pontinhos ali, né, de praxe, né, estendendo ainda mais essa sequência de jogos com pelo menos de jogos com pelo menos 20 pontos marcados, 130 jogos seguidos marcando pelo menos 20 pontos, né? Vai ser difícil buscar o homem, hein? Quem quiser bater esse recorde, reza pro Shai parar de fazer 20 pontos em algum momento, porque o homem tá imparável. E foram 20 pontos em 9 arremessos, né? Então assim, uma eficiência absurda em apenas 26 minutos. É surreal. Mais um jogo de 20 pontos para o homem. Ontem quem jogou muito bem foi o Jared McCain, né? 26 pontos para ele, 29 minutos, 5 bolas de 3. Mais uma atuação muito boa do McCain, que cada vez mais vem se adaptando ao time. Acho que já dá para dizer que ele está totalmente adaptado ao time, né? Ele, junto do Isaiah Joe ali vindo do banco, cara, é uma força muito grande para esse time do OKC. Tomara que nos playoffs o Thunder chegue saudável, porque essa rotação com o time titular do Thunder, com Shai, J-Dub, Dort, Hartenstein, Chet, e aí tendo vindo do banco Jalen Williams, AJ Mitchell, Isaiah Joe, Jared McCain, Aaron Wiggins, cara, Alex Caruso, bicho, é muito talento, mano. É muito talento. Vamos ver se no playoff o Thunder chega saudável, tomara que sim. Mas mesmo sem estar saudável, o Thunder já garantiu nos playoffs. Ontem o Thunder garantiu mais um título de divisão, né? De forma totalmente antecipada. Não que título de divisão importe alguma coisa, né? Eu particularmente cago pra título de divisão. Mas tem gente que valoriza. Enfim, Thunder ganhou a divisão ontem. E vitória tranquilinha, sem muito desenrolo. Aí a gente teve o Blazers. Essa aqui não foi uma vitória tranquila, não. Teve que suar, mas conseguiu vencer o Pacers ontem por 127-119, né? No quarto período o Blazers foi bem mal, tomou 33-22, mas conseguiu no fim garantir a vitória, né? O Blazers chegando a 34 vitórias, passou o Golden State na classificação, né? Agora o Blazers é o 9º do Oeste e o Warriors caiu para a 10ª posição. O Curry tem que voltar logo, hein? Curry tem que voltar logo, filhão. Mas boa vitória do Blazers. Não foi uma vitória maravilhosa, mas venceu, né? Danny Avdija, 32 pontos e 11 rebotes. Donovan Clingan com seu career high, 28 pontos para ele com 13 rebotes em apenas 25 minutos. Os dois foram os grandes destaques do Blazers da massa.
A gente teve o Raptors fazendo o seu dever também, né? Vencendo o Bulls sem nenhuma dificuldade, 139-109, 30 pontos no lombo do Bulls, jogando em Chicago. Situação do Bullsão aí não tá muito boa. Se bem que o Bulls tá querendo perder mesmo, né? Então, quanto mais derrotas, melhor. O Raptors chega a 39 vitórias na temporada. RJ Barrett foi o grande destaque, né? Com 23 pontos. Pelo lado do Bulls, Matas Buzelli jogou bem, mas, né? É aquilo, né? O Bulls só quer perder. 41 derrotas na conta do Bullsão. Outro que também só quer perder é o Jazz, né? E ontem conseguiu com grande mérito. Perdeu para o Minnesota sem Anthony Edwards por 147-111. Completo amasso de Minnesota. Aí o Dosunmu foi o grande destaque do time. 23 pontos, 9 rebotes, 6 assistências para o Ayo Dosunmu. Maior pontuação dele desde que ele chegou no Minnesota. E o Wolves vencendo de forma obrigatória, 43 vitórias para Minnesota, vitória importante aí. Minnesota que segue, né, como já falei, sem o Anthony Edwards. A gente teve o Pelicans surpreendendo e vencendo o Clippers por 124-109. O Pelicans que é dono do tanque mais culposo, né, da temporada, né, quando não há intenção de tancar. Até porque o Pelicans não tem a sua própria pick, então nem faria sentido o Pelicans tancar. Só que por ruindade, o Pelicans perdeu muito o jogo. Mas desde a volta do DeJounte Murray, o time tá melhorando, né? Vem vencendo os jogos e ontem venceu um ótimo jogo, né? Venceu bem, começou mal, tomando 40-26 no primeiro quarto, conseguiu se recuperar no segundo e fez um grandíssimo segundo tempo. Garantiu a sua 24ª vitória na temporada. Trey Murphy, Saddiq Bey e DeJounte Murray foram os grandes destaques do time. 25 pontos para o Saddiq Bey, 23 pontos para o Trey Murphy e 17 pontos para o DeJounte Murray com 11 assistências. O Pelicans que nos últimos 5 jogos venceu 4 e dos últimos 13 venceu 9. Então, de fato, é um Pelicans que está melhor. Pena que não vai dar para brigar por absolutamente nada, né? Porque a temporada já foi pro ralo há muito tempo. Por falar em Pelicans, o dono da pick do Pelicans vive uma fase maravilhosa, né? O Atlanta Hawks chegou ontem à sua 11ª vitória seguida, né? Uma das maiores marcas da história da franquia, né? Igualou as 11 vitórias seguidas da temporada 14-15, que era aquele timaço, né? Era o quê? Kyle Korver, Al Horford, Paul Millsap não tava naquele time? Cara, aquele time do Hawks era muito bom. O Hawks ontem igualou a marca desse time, 11 vitórias seguidas, vencendo bem, né? O Dallas 135-120, mais um grande jogo da duplinha Alexander Walker e Jalen Johnson. Alexander Walker, 22 pontos, Jalen Johnson, 17, com 11 rebotes e 9 assistências. Outro que foi muito bem ontem foi o McCollum, né? O CJ McCollum, 24 pontos, 7 assistências para o CJ. E o Hawks segue subindo, né? A diferença agora para a zona direta de playoffs é só de meio jogo, né? Então o Hawks está aí numa fase excelente, de longe, melhor momento de Atlanta na temporada. 38 vitórias para o Hawks, 47 derrotas para Dallas. Aí a gente teve a grande zebra da rodada, e acho que dá até para dizer, né, uma das grandes zebras da temporada, que foi o Memphis Grizzlies venceu o Denver Nuggets, né? O Memphis Grizzlies, que claramente está tancando, um time todo frankensteinizado, venceu o Denver Nuggets por 125-118. Mais um clutch horrível de Denver. Horrível, né? Denver que vem performando pessimamente em clutch times, né? O problema é que uma coisa é você performar mal, você performar mal num clutch contra um Lakers, contra um OKC, acontece. Agora, você performar mal num clutch contra o Memphis Grizzlies que quer tancar, que quer perder jogos, que tá no fundo do Oeste, aí é loucura. Aí, de fato, é loucura. É algo que tem que ser urgentemente revisto. O trabalho do Alderman, com todo respeito, é bem questionável, né? E ontem foi muito mal. Temos que falar. Senhor Nikola Jokic. Meteu 21 pontos. Mas chegou a 21 não. 29. Meteu 29 pontos. Beleza.
Chegou a ver o número de turnovers do homem ontem ou não? 10 turnovers, bicho. O Nikola Jokic ficou a uma assistência de um quadruple-double, né? 29 pontos, 10 turnovers e 14 rebotes. Pô, assim, eu sei que o Jokic é um monstro, é o melhor jogador de basquete do mundo, é um absurdo, sim. Mas não dá pra tirar a culpa dele, bicho. Não dá pra tirar a culpa dele. Você pega a performance do Jokic nos clutches de Denver, cara, ele vem contribuindo com assistências e tudo, mas tá faltando ele chamar mais a responsa, mano. Tá faltando ele chamar mais a responsa. Entendeu? Com todo respeito ao Jokic, amo ele, mas ele vem deixando um pouquinho a desejar em clutch time, não tá? Você não acha que ele tá deixando um pouquinho a desejar? Eu acho. E ontem, cara, é inadmissível o Denver perder o jogo de ontem. Numa reta final de temporada, com o Lakers desgarrando ali. Irmão, não dá pra perder, bicho. Não dá pra perder. Derrota de ontem colocou Denver na 6ª posição, pô. Denver vai ter que lutar pra se manter no top 6, gente. Se ficar desse jeito... Porra. Entendeu? Então, assim... Não... E outro detalhe. É importante falar. Cozinhados por Ty Jerome. Denver tomou quase um triple-double do Ty Jerome, mano. Porra, bicho. Entendeu? Um Memphis que não vencia 8 jogos, galera. Como é que você perde pra um time desse? Eu vou te falar uma coisa. Se é o Shea, se é o Luka tendo um jogo de 10 turnovers numa derrota pro Memphis Grizzlies, irmão, isso aqui tinha virado um inferno. Nossa senhora, todo mundo ia estar caindo matando. Mas o Jokic aparentemente tem uma certa proteção da galera, né? Merecido também, porque ele é o Jokic, ele fez por merecer. Mas assim, se é outro malandro aí, galera ia estar trucidando ele. Então assim, amo o Jokic, é um monstro, mas ele também merece ser cobrado. Ele também tem sangue nas mãos aí. Ontem, cara, muito turnover, cara. 10 turnover contra Memphis. Calma aí, pô. Calma aí, não dá. Não dá. E Denver, mano, decepcionando, hein? Decepcionando nessa reta final de temporada. Eu esperava um Denver chegando bem melhor pros playoffs do que aparentemente tá chegando. Enfim. Quem tá chegando bem é o Lakers, né? O Lakers tem tudo pra chegar nos playoffs em alta. O time vive sua melhor fase na temporada. Ontem, de novo, contra Houston, né? No segundo jogo na semana. De novo venceu, 124-116. Foi um jogo infinitamente mais agradável do que foi o do começo da semana, que foi uma coisa inassistível. O de ontem não. O de ontem foi um jogo mais jogado. Mas no fim, o resultado foi o mesmo, né? O Lakers venceu com o Luka entregando mais uma performance absurda. 40 pontos, 9 rebotes, 10 assistências, dando aula no clutch, destruindo o Houston no clutch. Foram 10 pontos no clutch time, com 2 assistências absurdas, uma pro Hashimura e outra pro LeBron. Jogou pra caralho, 7 bolas de 3, mandando a torcida de Houston calar a boca. Cara, jogo absurdo do Luka. LeBron também, uma atuação magnífica, um dos jogos mais eficientes da carreira do LeBron. Foram 30 pontos com 13 de 14 nos arremessos. Uma coisa impressionante que o LeBron jogou. E aí, com essa combinação, o Lakers saiu com a vitória, 124-116. O Lakers chega à sua 7ª vitória seguida, a 10ª dos últimos 11 jogos, né? Se isola na 3ª colocação do Oeste, ganha o tie-break contra Houston, né? Inclusive, o Lakers tem a vantagem contra Houston, contra Minnesota e contra Denver. Se por acaso o Lakers empatar a campanha com um desses 3, o Lakers fica na frente, por ter o tie-break. Então a vitória de ontem foi muito importante também pensando nisso. E mais uma derrota do nosso Udoka Ball, né? Mais um jogo que o Udoka Ball é exposto. Mais um jogo onde ele opta por não dobrar no Luka, o que já é sabido que é uma ideia terrível, né? Até falei ontem, né, cara? A menos que você seja o OKC ou o Boston Celtics, que são times com ótimos defensores de ponto de ataque, com vários bons defensores no ponto de ataque, se você não for um desses dois times, você tem a obrigação de dobrar em cima do Luka. Porque se você não dobrar no Luka, se você ficar marcando no individual, ele vai acabar com o seu time. E foi o que o Luka fez ontem. Você pega todas as cestas que o Luka converteu nos últimos 5 minutos de jogo, em todas ele estava na individual.
Houston não dobrou no Luka, cara. Não dobrou. O máximo que Houston fez foi mandar uma ou outra pressãozinha ali no pick and roll, que é diferente de dobrar. Tem diferença entre pressão no pick and roll e dobra. O que Houston fez foi mandar pressão no Luka no pick and roll, que eles soube lidar com uma maestria impressionante. Então, um plano de jogo defensivo horrível e ofensivamente foi aquela draga, né? Ontem foi melhor do que foi no começo da semana. No terceiro quarto a gente finalmente viu um Houston jogando bola, né? O Şengün ali atuando como passador, o Durant jogando mais fora da bola, se movimentando, né? Jogadas sendo realizadas de forma mais rápida para antecipar a dobra, para não deixar a dobra chegar. No terceiro quarto de Houston foi bom, foi um ótimo terceiro quarto de Houston. Só que o resto do jogo, cara, o primeiro tempo e o quarto período foram horrorosos, como foi no jogo do começo da semana. E é o que eu venho falando a temporada inteira, irmão. Se Houston quiser brigar por algo nesse playoff, se Houston não quiser ser varrido na primeira rodada, o Udoka tem que ser demitido o mais rápido possível, mano. A verdade é essa. A verdade é essa, mano. Não tem pra onde correr. Enquanto o Udoka for técnico de Houston, não dá pra acreditar que esse time vai chegar longe. Porque não vai. Porque não vai. É um técnico limitadíssimo que pela segunda noite seguida foi, né, tomou no tático do J.J. Redick, que, com todo respeito, passa longe de ser um técnico de elite. Bom técnico. Eu acho que ele tem mérito pelo que o Lakers vem fazendo. Bastante mérito, tá? Bastante mérito. A defesa tá melhorando, o ataque tá melhorando, o J.J. Redick fazendo um trabalho bom nessas últimas semanas. Mas ele não é um técnico de primeira prateleira. E o Udoka, pelo que ele recebe e pelo hype que ele tem, ele não pode ser colocado no bolso por um técnico que não é de elite. Ser colocado no bolso por um Joey Mazzulla, que na minha opinião hoje é o melhor técnico da NBA, ser botado no bolso pelo Erik Spoelstra, que pra mim, junto do Steve Kerr, são os melhores técnicos da geração, por um Rick Carlisle, que também tá nessa discussão, por um Daigneault, né, que é o técnico do time campeão, beleza, ok. Agora, você ser botado no bolso pelo J.J. Redick, que muitos, né, chamam de estagiário, aí é loucura, né? E qualquer um coloca o Udoka no bolso. Ele já foi colocado no bolso pelo JJ 2 vezes na semana. Foi colocado no bolso pelo Mitch Johnson. E vários outros. Então, assim, é um técnico horroroso, limitadíssimo. Ele é o Doc Rivers com mais moral. É isso. É o Doc Rivers com grife. Isso é o Ime Udoka. Então, assim. Só que o Doc Rivers, pelo menos ele tem a cartada do título, né? Ele tem uma carteirada ali. O Ime Udoka nem isso tem. Porque na final que ele chegou, ele foi colocado no bolso pelo Steve Kerr. Então, assim, é um técnico limitadíssimo. É de longe o técnico mais superestimado da NBA. E se não demitir, Houston... Você quer saber o que vai ser de Houston no playoff? Varrido. Vai ser varrido. Essa é a verdade. Se não demitir o Udoka. Se demitir agora e trazer o Michael Malone, que tá livre, comentando o jogo, eu acredito em Houston. Porque eu acho que o Michael Malone, mesmo com pouco tempo de trabalho, ele já vai melhorar muito esse time. Porque o Michael Malone é um puta técnico. Muito melhor do que o Udoka. Agora, se manter o Udoka, o destino já tá traçado. Pro Lakers, momento gigante, já falei, momento é muito bom, a defesa tá melhor, o ataque tá melhor, o Luka tá jogando um nível inacreditável. Você pega os últimos 11 jogos do Luka, cara, o malandro tá metendo 34,7 pontos de média, 8,7 rebotes, 7,9 assistências, com quase 2 steals de média, com quase 1 toque de média, com quase 5 bolas de 3 de média, chutando pra 40% pra 3. Cara, o Luka tá jogando um nível inacreditável. Inacreditável. E aí, junto de um LeBron, junto de um Reeves, junto de um Ayton jogando com mais vontade, e um Marcus Smart contribuindo, um próprio Hashimura contribuindo, um sistema mais bem azeitadinho, as coisas estão fluindo muito bem e o Lakers vem se consolidando aí como uma potencial seed 3 chegando nos playoffs. Alcançar San Antonio e Oklahoma é impossível, mas dá pra garantir uma seed 3, o que já é bem mais do que eu, pelo menos, esperava do Lakers nessa temporada. Então, é isso, minha gente. Sobre a rodada de ontem, é isso. Pra gente encerrar, deixa eu só trazer aqui, né, a informação sobre o Cade Cunningham. Deixa eu só ver aqui que saiu a atualização aqui de alguma coisa.
Deixa eu ver. Não, nada não. Galera, a notícia é a seguinte, tá? Uma notícia horrível, né? O Charania trouxe hoje que o Cade Cunningham, ele foi diagnosticado com uma pneumotórax, né? Que é um colapso no pulmão. Foi algo que o CJ McCollum teve recentemente, né? Que inclusive tirou ele, né, de muito tempo das quadras. É falado pelo Charania que ele vai ser reavaliado daqui 2 semanas para ver como é que tá a situação, o que, né, tiraria ele de todo o restante da regular e provavelmente também, né, de uma parte da primeira rodada dos playoffs, né? Então assim, os playoffs não é garantido, né? Porque 2 semanas seriam 11 jogos da regular de Detroit, né? Então, se em 2 semanas a reavaliação for boa, ele pode voltar para a primeira rodada. Mas a gente sabe, né, cara? 2 semanas é para reavaliar. Sendo cauteloso, dá para colocar aí 1 mês. 1 mês não, mas 3 semaninhas do Cade fora, o que tiraria ele do começo da primeira rodada. Tomara que 2 semanas sejam suficientes para ele voltar bem. É uma parada que não dá para vacilar. Não dá pra vacilar, é algo grave. Então, tem que ser cauteloso. E é uma pena, né, cara? Porque, pô, bicho, a temporada dele, a temporada do Pistons é muito mágica, né, mano? E, pô, ele não conseguir terminar essa temporada e talvez perder algum jogo de playoff é muito triste, né, mano? É muito triste, cara. Mas, enfim. Tomara que ele se recupere bem, tomara que ele fique bem, tomara que ele consiga voltar para os playoffs. E é isso, cara. O mais importante é a saúde. E fica a lamentação, cara. É triste pra caralho. Notícia triste. Do nada, né? E do nada vem essa notícia. Enfim, desejo o melhor pra ele. Disputa por prêmio individual não tem mais, né? Esquece. Se ainda existiu o sonho dele ganhar o MVP, não vai. Eu só não sei se ele vai se tornar inelegível. Se ele perder 11 jogos, ele fica inelegível. Deixa eu ver quantos jogos ele tem na temporada. Ele tem 61. Puta que pariu. Ele vai ficar inelegível, mano. Caralho. Não vai pegar nem a NBA, mano. Uma temporada de MVP dele. Se pá, nem a NBA ele vai pegar, mano. Puta que pariu. É muito triste, cara. Cara, que judiação, bicho. Que judiação. Tomara que tudo fique bem e que ele volte bem, se recupere e que ele volte para os playoffs, né? Que seria o melhor cenário, né? Para Detroit. Galera, é isso, viu? Obrigado a todos pela audiência nessa quinta-feira. A gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Teremos cobertura da rodada hoje. Inclusive, eu não sei se vai ter cobertura da rodada. Acho que vai ter. Então a gente se vê mais tarde. O que é certo é que hoje vai sair o meu top 5 de melhores prospectos do draft da NFL. Tá? Vai sair hoje esse vídeo. Vou gravar, inclusive, já na sequência. Então fica ligado para não perder. A nossa série do Bagrovic, ela volta amanhã, sexta-feira, tá? Sexta-feira tem Bagrovic e sábado tem Selenetes. Playoffs com a Selenetes no sábado, tá? Então anota aí na sua agendinha. E reforço, dia 28 de março, estarei lá no Jogo das Estrelas da NBB. Quem tiver lá, quem for pro evento, eu estarei lá. Então é só chegar, que a gente troca uma ideia, tira uma foto. Inclusive a experiência de tirar foto com a galera foi bem bacana na NBA House, cara. Eu me senti um superstar. Foi mó da hora. Tomara, né, que role de novo. Porque é bacana, né? É bacana, é legal. Tirar fotinha é legal. E eu treinei... Uma babaquice que eu vou falar agora, né? Mas eu treinei meu autógrafo, hein? Na NBA House teve uma galerinha pedindo pra eu assinar a camisa. Eu assinei tudo cagado porque eu nunca dei um autógrafo na vida. Eu treinei. Então você que quiser uma assinatura, vai ter uma assinatura pica. Vai ter uma assinatura pica agora, tá? Tô treinado. Agora tô treinado. Esquece. Mas é isso, galera. Obrigado. A gente se vê dia 28 lá em Santa. E a gente se vê mais tarde com mais conteúdo aqui no canal. Valeu? Grande beijo e tchau.